Você vai ouvir agora Por Trás da Mídia, o podcast que te informa o que não foi dito, com os jornalistas Marco Vieira e Digina Torres. Olá, eu sou Marco Vieira. E eu sou Digina Torres. No ar, mais um programa do podcast Por Trás da Mídia. No programa de hoje falaremos sobre a importância da moradia popular. No quadro Personagens Sergipanos, vamos falar sobre Dona Nadir, da Muçuca. No Fato da Semana, abordaremos a mega explosão em Beirute. E no Fake da Semana, a decisão da segunda turma do STF que retirou a delação de Antônio Palocci de um dos inquéritos movidos contra o ex-presidente Lula. Quem nunca pagou aluguel é privilegiado. O transtorno com mudança de endereço é recorrente para quem não possui casa própria. E apesar de ser uma garantia constitucional, a realidade brasileira está bem distante de satisfatória. São milhões de famílias vivendo muitas vezes em condições insalubres por falta de moradia digna. De um lado, as famílias, do outro, os estados e municípios. Entre eles, os movimentos sociais que lutam por esse direito básico, como o MTST e o MOTU. Em relação à questão da moradia popular, há muitos pontos a serem debatidos, né? E é importante a gente ouvir as várias vertentes. Por isso que nós fizemos questão de convidar entrevistados que estão realmente à frente ali dessas questões, que são as nossas convidadas do MTST, do MOTU, e também ouvir a Prefeitura de Aracaju, né? É importante que a gente escute. E é importante que a gente debata esses assuntos, porque a questão da moradia é ainda um assunto muito polêmico no Brasil. É ainda um assunto que as pessoas sabem pouco, mas julgam muito. Inclusive, adjetivando de maneira muito ruim as pessoas que fazem parte desse movimento. Aliás, adjetivando não, vamos usar a palavra certa, né, Marco? Criminalizando os movimentos. Então, a gente precisa ter muito cuidado ao utilizar essas palavras e também como que a gente, com as informações que a gente recebe em relação a esses assuntos. Convidamos Isadora Brito, coordenadora nacional do MTST, para falar com a gente. Vamos ouvi-la. Oi, meu nome é Isadora Brito, eu sou advogada popular, coordenadora nacional do MTST, conselheira estadual da OAB e membro da executiva da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia. Construo o movimento aqui em Sergipe desde a sua fundação. E a nossa luta é muito mais do que a luta simplesmente por moradia. A nossa luta é por uma reforma urbana. O movimento existe no Brasil há mais de 22 anos, em 14 estados. Em Sergipe tem aproximadamente de 3 anos e meio, mais ou menos. Temos 2 ocupações aqui, uma Beatriz Nascimento, que fica no Japãozinho, e a Valdice Teles, que fica no Santa Maria. Além disso, a gente atua em 5 núcleos na cidade, e que são territórios, que a gente não tem ocupação, mas que tem um núcleo. A nossa relação com o poder público é sempre nos atos em que a gente precisa fazer pressão popular, porque as políticas públicas de moradia hoje no Brasil estão zeradas, né? Não existe mais Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida Identidade, não existe mais sequer o fomento do debate à política pública da moradia no âmbito estadual e municipal. Então, os nossos contatos com o poder público é sempre no intuito de forçar uma abertura de negociação para que as demandas do povo sejam ouvidas. Com relação à prefeitura, a gente não tem diálogo, a prefeitura apresenta sempre muita resistência em atender os movimentos sociais de Sergipe, as centrais sindicais, enfim, até os parlamentares. Então há uma dificuldade muito grande de diálogo com a Prefeitura Municipal de Aracaju. E não há nenhuma espécie de abertura para, por exemplo, discutir um plano onde os movimentos sociais possam ditar como desejam que a cidade seja planejada e construída, enfim.
há um processo de criminalização muito grave acontecendo há alguns anos, em especial com o uso ilegal e arbitrário da Guarda Municipal, que não tem poder de polícia e que frequentemente vem cometendo excessos, violações a direitos humanos, ao princípio da dignidade da pessoa humana, violações demasiadamente graves, a mando da Prefeitura Municipal de Aracaju, né? Então isso é algo que a gente precisa denunciar em todos os espaços que a gente ocupa, porque política pública, demanda social não se resolve com repressão e com criminalização da luta por moradias. Se resolve com debate, se resolve com fomento e com política pública que vise reduzir as desigualdades sociais. Isso é como o povo deve ser tratado, isso é como as demandas do povo devem ser encaminhadas. Então, com relação ao Estado, o governo do Estado, a gente tem, sim, uma abertura de diálogo. Estamos, inclusive, em processo de de doação de um dos nossos terrenos, que é o terreno do Japãozinho. E, então, o governo do Estado está nesse trâmite de doação do terreno para o movimento que, em breve, vai sentar para planejar a construção das moradias ali, né? A gente está na fase de doação ainda do terreno. Eu sou Dalva, sou do Movimento Organizado dos Trabalhadores Urbanos, o MOTU, né? Essa semana a gente está iniciando uma semana de comemoração de 13 anos de luta, muita luta a gente já fez aqui nesse estado. E a gente vem também, nesse momento do Covid, construindo a campanha Periferia Viva com muita força e num processo de nacionalização junto com o MTD. Então, são 13 anos de luta em Sergipe, enfrentando muitos, passamos por diversos despejos, né? E também tivemos algumas conquistas, né? Especialmente nesse momento, a gente está comemorando a construção do Conjunto das Mangabeiras, apesar da gente não ter participado do processo de negociação enquanto movimento, mas as famílias que moram lá e que entraram na ocupação, né, junto com a gente, foram beneficiadas. Então a gente vem comemorando. Teve um problema lá no final do processo da retirada, mas a gente precisa levar em consideração que mais de 1.000 famílias estão saindo da condição de morar em ocupação e indo morar numa condição melhor nesse momento de Covid, né? Então, para a gente é importante. Geralmente, os prefeitos, eles não gostam e nem têm boa relação com os movimentos urbanos, porque a nossa tarefa é formar politicamente as pessoas para lutar por seus direitos, né? E, de fato, existe uma forma um método, né, de entender a construção e a luta política por parte de certos governantes que não levam em consideração o empoderamento do povo nem a luta popular, né? Então, geralmente, a gente tem muita dificuldade com os prefeitos, mas isso não nos impede de lutar, de enfrentar e de colocar na ordem do dia os nossos direitos. Então, a gente vem negociando, vem lutando, né? Uma luta complexa, a luta por moradia, porque ela enfrenta uma gama de sujeitos e de inimigos que impedem o acesso à moradia, né? Como principalmente a especulação imobiliária, que é quem mais lucra, muitas vezes até com a construção das moradias populares, eles também lucram. Mas, de fato, eles se apossam muito facilmente das terras que muitas vezes são do Estado ou da União, e isso impede o acesso, né, da população urbana a ter a sua moradia. Ou seja, você precisa trabalhar e você tem que dormir, né? A gente não, como acho que tem uma frase da Hermínia Maricato que a classe trabalhadora, ela não some no final do dia, né?
ela precisa ter onde descansar e onde dormir. Somos nós que fazemos as cidades funcionar, somos nós que fazemos o mundo funcionar, e isso tudo pertence a gente, e a gente acredita e lutamos porque temos o direito de ter uma vida boa, de ter uma casa boa, de ter um transporte coletivo e de qualidade. E por isso a gente luta, né? A gente entende que 84% da população urbana desse país deve participar da política, e quando esse povo se levanta, as coisas mudam. Para a dona de casa Rayane do Nascimento, mãe de 2 filhos, dos lugares em que viveu, o que enfrentou maior dificuldade foi a ocupação Mangabeiras. Vamos ouvi-la. Oi, boa tarde. Meu nome é Rayane do Nascimento Araújo. Tenho 2 filhos, uma menina e um menino. De aluguel, eu só morei, eu acho que foi 3 meses. E depois disso eu fui para a favela. Primeiro fui para a favela da Marivan, que foi a ocupação da Marivan lá. E depois eu fui para a ocupação das Mangabeiras. Foi aonde eu passei mais dificuldade. Foi lá na Mangabeira dos Marivan que eu passei. Tinha tempo que eu não tinha alimento para dar aos meus filhos. Tinha tempo que a gente ficava sem água. A gente sempre tinha que pedir ajuda. Tinha às vezes que a gente ficava com o barraco todo molhado, cheio d'água. Um monte de coisa. Passei muita dificuldade. Só eu não. Outras pessoas, né? Para Simone Passos, secretária da Assistência Social de Aracaju, a Prefeitura tem realizado ações que buscam sanar o déficit habitacional na cidade. Vamos ouvi-la. A Prefeitura de Aracaju, né, através da Diretoria de Habitação, ela busca sanar o déficit habitacional do município. A gente sabe que é um déficit grande, né? E em 2017, o prefeito começou a fazer uma articulação com o governo federal, né? Teve um edital, né? E aí a única capital brasileira que foi contemplada com o projeto foi Aracaju, e o foco foi realmente aquela comunidade das Mangabeiras, até porque é uma comunidade que vivia numa situação muito difícil, né? Sem nenhuma estrutura, na verdade, para ali estar. E em abril de 2019, a secretaria foi até a localidade e fez todo um levantamento das famílias que ali residiam. Foi fechado em torno de 840 famílias, né, residentes lá na Mangabeiras. Foi feito todo um cadastro habitacional com todos os dados dessas famílias, componentes familiares. E aí, ao longo desse processo, o CRAS, 17 de março, ele foi acompanhando, né, a evolução dessas famílias, foi assistindo essas famílias. A gente também monitorava a área através de imagens de drone, né, o que facilitou muito o nosso acompanhamento, até do crescimento da população que ali estava. A gente sabe que quando se fala em habitação, se fala em estar dando casas, né? Estar contemplando as pessoas com casas, acontece que todo mundo acaba indo para lá para tentar pleitear também. Só que aí o projeto foi fechado em abril de 2019 com a comunidade que lá estava. E agora, em início de junho, né, a gente teve a concessão do terreno por parte da União para a Prefeitura de Aracaju, e nós aproveitamos, né, o período da pandemia, as chuvas, que tudo isso agrava a situação da comunidade. E aí resolvemos colocar em prática o nosso plano de realocação, né, daquelas famílias. Voltamos à comunidade, né? A comunidade ela já estava dividida em 4 áreas, cada área com seus coordenadores. Esses coordenadores são as pessoas que a gente sempre tem um contato, sempre passa informações, sempre faz reuniões. E aí a gente passou para esses coordenadores esse cronograma de realocação, né? Voltando à comunidade, nós identificamos, tanto por imagens de drone, né, como em loco, que existiam 214 famílias a mais do que o encontrado em abril de 2019. Fizemos o reconhecimento dessas famílias e cruzamos com bases de dados, que a gente cruza, exemplo do cadastro único, a gente cruza com os dados do Estado de aluguel social,
Identificamos que 34 dessas 214 tinham residência própria, 11 eram de outros municípios do cadastro único, e isso já dificulta a gente estar dando algum benefício, porque o cadastro único não era de Aracaju. E aí nos restou 171. E o prefeito prontamente disse, não, a gente não vai botar na rua, a gente vai conceder o aluguel social também. E a realocação ela aconteceu entre 20 e 24, né, de julho. Algumas famílias que durante a realocação e que lá entraram depois de todo o processo, a gente, quando não localizava a situação dela, né, de habitação, a gente alojou em alguns equipamentos nossos, mas são famílias que a gente já está tomando assim, os devidos encaminhamentos. A gente vê como um trabalho que, assim, na verdade, toda a equipe saiu encantada, né? Toda a equipe sabe que é um momento que a gente está levando esperança, que a gente está levando dignidade para essas pessoas, né? A situação que lá encontrávamos era subhumana, né? Pessoas dentro da lama, pessoas com barracos que, para você chegar até o barraco dela, você tinha que se afundar realmente em lama, totalmente insalubre, né? Alguns barracos totalmente insalubres, com crianças, com idosos, com gestantes, com pessoas com deficiência. Então, assim, a gente via no olhar deles o brilho, né? A alegria, a felicidade de estar saindo dali. Então, para a secretaria, foi um momento, assim, histórico. Entramos no mês de agosto, mês dedicado ao folclore e às culturas populares, e o nosso estado, apesar de pequeno em extensão territorial, é gigante em termos de cultura. Tem uma mulher incrível, com muita história para contar e que leva o estandarte do samba de pareia por todo esse Brasil. O nome dela é Maria Nadir dos Santos, ou Dona Nadir da Mussuca. Nascida e criada no povoado e quilombo Mussuca, no município sergipano de Laranjeiras, foi introduzida pelo universo da cultura popular pelo seu pai, José Paulino dos Santos, que foi patrão do Grupo São Gonçalo, outro grupo bastante conhecido aqui no nosso estado. E ele também foi tirador do samba de pareia nas noites de São João. Na Mussuca, o samba de pareia é dançado somente pelas mulheres, mas os homens acompanham como tocadores, dando ritmo para o estalar dos tamancos no chão e a cantoria de todo mundo. Dona Nadir já foi convidada para vários eventos fora do nosso estado, além de ter sido filmada por Alexandra Dumas e Fábio Rogério, em duas obras que valem a pena serem vistas, hein, pessoal? Que são Dona Nadir da Mussuca, de Alexandra Dumas, e Nadir, de Fábio Rogério. Inclusive, essas obras são premiadas, vale o destaque. E o agente cultural Zezito de Oliveira, que está à frente da ONG Ação Cultural há quase 20 anos, tem uma história para contar de um dos encontros que teve com Dona Nadir. Vamos ouvi-lo. Eu lembro de uma viagem que fiz com Dona Nadir. Éramos integrantes de uma delegação que foi a Brasília em 2005, participar do primeiro seminário de políticas públicas para as culturas populares. Lembro da animação dela, sempre presente nas brincadeiras e cantorias, tanto dentro como fora do ônibus da delegação, assim como de nossas partilhas dos alimentos que trouxemos para a viagem no ônibus. E lembro também do desabafo dela com relação à falta de apoio oficial por parte do então secretário de Cultura da cidade de Laranjeiras. Me dizia que o secretário anterior era melhor. No mais, o que posso desejar é muita alegria para a Dona Nadir e sempre apoio e incentivo para quem, como ela e sua brincadeira, velam pela alegria do mundo. Fato da semana. E o fato desta semana não poderia ser outro. Não há como não se impressionar vendo as imagens da mega explosão que aconteceu na terça, 4 de agosto, na cidade de Beirute, no Líbano. As últimas informações apontam para mais de 130 mortos e milhares de feridos. As autoridades locais informaram que mais da metade da cidade foi destruída ou danificada e que 300 mil pessoas ficaram desabrigadas. O impacto gerado pela explosão foi sentido a quilômetros de distância. Após ver cenas como esta, fica a pergunta: os produtos altamente explosivos por aqui estão sendo bem armazenados? O que tem sido feito no Brasil para que algo desse tipo não ocorra? Apoio Cultural. Workshop Comunicar-se 2020, edição em casa.
com valores e durações super acessíveis. Você poderá participar deste encontro anual de comunicadores, empreendedores, criadores e estudiosos que estão mudando o mercado da comunicação em Sergipe. E o melhor, tudo isso sem sair de casa. De 7 a 11 de setembro com transmissões ao vivo. Para mais informações, acesse nosso Instagram, comunicar.se, ou inscreva-se através do nosso site, doitcomy.com.br/comunicar-se. O nosso objetivo é a sua atualização. Não fique de fora dessa! Comunicar-se 2020, edição em casa. A segunda turma do STF, por maioria, definiu o que já sabíamos. Sérgio Moro agiu politicamente quando juntou a delação de Antônio Palocci ao inquérito contra o ex-presidente Lula nas vésperas da eleição de 2018. Foi uma inequívoca quebra de imparcialidade, disse um dos ministros. Quem não é fanático por lado A ou lado B já sabia que Moro nunca foi imparcial durante os processos contra o ex-presidente Lula. E após o vazamento das gravações feitas pela equipe do The Intercept Brasil, ficou ainda mais evidente isto. Aceitar a função de ministro no governo que ele ajudou a eleger foi um dos sinais da sua ação política prévia. Como vimos, a parcialidade do ex-juiz e ex-ministro nunca foi novidade. A novidade é que, se aprovada no Congresso a quarentena de 8 anos para que um ex-juiz concorra às eleições, ele acrescentará no currículo outro termo: ex-quase candidato a presidente. Fake da semana. E esse foi mais um Por Trás da Mídia. Se vocês quiserem entrar em contato conosco, por favor, nos envie um e-mail para podcastptm@gmail.com ou entre em contato com a gente através da nossa página do Instagram. Podcast Por Trás da Mídia, tá? O arrobinha na frente. Podcast Por Trás da Mídia. Para cumprir a legislação eleitoral, me afastarei da apresentação do programa, mas continuarão com a companhia de Dígina Torres e Tiago Paulino, que me substituirá a partir da próxima semana. Tchau, tchau e até breve. Tchau, tchau.